Olá pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus e hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito importante para a área da ciência. A gente vai falar hoje sobre eletrostática, mais precisamente sobre os processos de eletrização. Pessoal, temos que lembrar que alguns fenômenos da natureza ocorrem alguns processos de atração e repulsão. Por que isso acontece? Porque existem algumas cargas que são os prótons, elétrons e nêutrons. Essas cargas, necessariamente, elas podem ser cargas positivas, que são os prótons, temos as cargas negativas, que são os elétrons, e temos o nêutron, que é uma carga zero. Tudo bem? Ela não é nem negativa nem positiva. Então, graças a essas cargas, alguns objetos adquirem certas características. Quais são essas características? De repulsão, cargas iguais, próton com próton, elétron com elétron, ou de atração, próton com elétron, tá? E vice-versa. Pessoal, essa característica se dá à ideia da estrutura do modelo atômico clássico que a gente tem. Olha mais ou menos esse modelo atômico que eu fiz. Pessoal, dentro aqui eu tenho o núcleo. O núcleo, necessariamente, ele tem prótons e nêutrons, cargas positivas, tá? E carga que não é positiva nem negativa, uma carga zero. Fora do nosso modelo atômico, temos uma coisa chamada eletrosfera, tá? Essa eletrosfera é onde o elétron ele caminha livremente, tá? Pessoal, muitas vezes um corpo, por causa desse elétron passeando na eletrosfera, ele fica eletricamente carregado. A gente diz que ele está eletricamente carregado quando ele tem excesso de elétrons. E como esse excesso de elétrons acontece? O elétron, pessoal, ele pode ir de um corpo para o outro, num processo de transmissão, tá? Mas como isso acontece? Esse processo de transmissão acontece por três modelos: o atrito, o contato e a indução. Então, eu posso fazer um processo de eletrização por esses três modos. Professor, mas necessariamente o que é esses processos? Pessoal, olha, os processos de eletrização ocorrem quando elétrons passam de um corpo para o outro devido a uma diferença de quantidade de cargas elétricas. Ou seja, se eu tenho cargas elétricas, um corpo está carregado de modo neutro, cargas positivas e negativas. Quando há essa diferença, um corpo pode estar carregado, excesso de elétrons ou com falta de elétrons. Necessariamente, um corpo é considerado eletrizado quando o número de prótons e elétrons for diferentes. Então, quando eles forem diferentes, eu tenho excesso ou falta de elétrons, ó, carga negativa, tá? Se eu tenho excesso de elétrons, eu estou carregado de forma negativamente. Se eu tenho uma falta de elétrons, eu tenho mais prótons, ou seja, eu estou carregado positivamente. Tudo bem? Pessoal, vamos falar de um processo muito legal chamado de atrito. Pessoal, muitas vezes vocês já utilizaram essas palavras. Atrito, eu estou atritando com alguém. Pessoal, o atritar necessariamente é encostar, esse esfregar que a gente faz, tá? Uns dois objetos atritando, necessariamente, ó, corpos de materiais diferentes. Por quê? Pessoal, o elétron, ele vai transferindo de um corpo para o outro. Só que, pessoal, elétron, se eu tenho um elétron aqui, ele não vai se transferir para cá. Por quê? É o mesmo ambiente onde ele vive. É como se eu tivesse duas casas iguais. Eu não vou precisar mudar se as duas casas são as mesmas. Eu preciso de objetos que são diferentes. Quando eu tenho objetos diferentes, quando eu atrito, há essa transferência, tá? Para acontecer essa diferença. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu atrito, esses dois objetos estão com carga neutra. Os dois estão com cargas positivas e negativas de modo igual, ó, modo igual. Quando eu atrito, o elétron, ele fala assim, ele sente atração por outros objetos. Por quê? O elétron está num ambiente. Quando ele é atritado, ele sente que necessariamente precisa mudar, ele se sente atraído por outros objetos. E aí ele faz essa transferência para outro corpo, deixando que esse corpo aqui perca elétrons e esse aqui ganhe elétrons. Ó, esfreguei. Esse corpo está perdendo elétrons e esse corpo está ganhando elétrons. O que acontece? Esse corpo fica carregado positivamente e esse corpo fica carregado negativamente. Então, olha o que acontece. Pessoal, na antiguidade,
Tales de Mileto, né, muitos outros, Demócrito, muitos outros filósofos classificados como eletricistas da época, eles atritavam muitos objetos. Olha o que acontece. Se eu atrito vidro e lã, necessariamente, pessoal, elétrons podem passar por um corpo e necessariamente um fica carregado, tá, positivamente, e outro fica carregado negativamente. Pessoal, mas no final o que acontece? Corpos terminam com cargas de sinais contrários, mas mesmo modo. Um exemplo, eu tenho dois corpos carregados de modo neutro. Quando eu atrito, um corpo no final desse atrito, ele vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa. Tudo bem? Pessoal, lembrando, para eu fazer o atrito, tá, eu preciso de corpos de materiais diferentes. Corpos de materiais iguais, o elétron não vai sair, tá? Ele vai permanecer no mesmo objeto. Pessoal, mas quando eu sei que um objeto vai ficar carregado no atrito negativamente e positivamente? A gente tem uma coisa chamada série triboelétrica. É como se fosse, pessoal, uma lista de objetos que eu atritando, eu sei que esses objetos vão ficar carregados positivamente ou negativamente. Olha o exemplo. Lista de materiais que possuem maior tendência a permanecer com cargas positivas ou negativas. Pessoal, se eu tiver pelo de coelho, vidro, cabelo humano, mica, lã, algodão ou âmbar, para quem não sabe, âmbar, tá? É um líquido, é um antigo cristalzinho que eles atritavam. Pessoal, quando eu atrito um desses objetos, um deles vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa. Eu não preciso memorizar todos. Por quê, pessoal? Antigamente eles testavam todos os objetos para ver quem ganha elétron e quem não ganha. Mas agora a gente tem já uma tabela pronta, a gente não precisa memorizar. Pessoal, só que vocês têm que entender a tabela. Olha, prestem atenção. Vamos dizer que eu vou atritar o vidro e vou atritar a lã. Então eu peguei o vidro, tá? E a lã, ok? Pessoal, vamos pensar um pouquinho, presta atenção. Vidro e lã, eu estou atritando esses dois. Então vamos dizer que eu estou atritando o vidro e a lã. Quando eu atrito o vidro e a lã, alguém vai ficar com carga positiva e alguém vai ficar com carga negativa. Olha o que vai acontecer, pessoal. Quem vai ficar com carga positiva? Quem está mais próximo da carga positiva. Ó, então, necessariamente eu tenho uma setinha apontada positivo para cima e negativo para baixo. Quem está mais próximo da carga positiva? O vidro. Quem está mais próximo da carga negativa? A lã. Então, vidro vai ficar carregado positivamente e a lã vai ficar carregado negativamente. Pessoal, vamos só pegar um outro exemplo rápido. Se eu atritasse o algodão e a âmbar. Se eu atritar o algodão e a âmbar, o algodão vai ficar com carga positiva e a âmbar vai ficar com carga negativa. Quem está mais para baixo da lista é próximo à carga negativa. Quem está mais para cima da lista é carga positiva, tá bom? Quando eu atrito esses dois objetos. Se eu atritar cabelo humano e vidro, o vidro vai ficar com carga positiva e o cabelo humano com carga negativa. Tudo bem até aí, pessoal? Então lembre-se, o atrito, eu esfrego dois objetos entram em contato, os elétrons são transmitidos por um objeto para outro. A gente tem uma lista chamada lista de série triboelétrica, ela serve para isso, pessoal. Aqui está alguns, mas a lista é enorme, tá? Existem vários objetos que eu não coloquei aqui, poliéster, entre outros. Pessoal, existe um outro mais simples, esse aqui é mais prático de a gente lembrar, é o por contato. Vamos imaginar assim, eu tenho duas esferas, tá? Essa esfera A, ela está carregada negativamente, ó, ela já está carregada. E eu tenho uma esfera B que está neutra. Pessoal, a eletrização por contato, o que acontece? Essa esfera A entra em contato com a esfera B. Necessariamente, a esfera A transmite os seus elétrons para a esfera B e as duas ficam carregadas negativamente. A eletrização por contato ocorre quando um corpo já eletrizado, lembre-se, um corpo já está eletrizado, entra em contato com outro corpo neutro.
necessariamente há essa transferência. Só faz uma observação para mim, principalmente para o ensino médio. Pessoal, não quer dizer que os dois ficam com a mesma quantidade de elétrons, tá bom? Eles ficam com a mesma carga se eles tiverem quase o mesmo volume, tem uma especificação, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, que os dois ficam carregados, tá? De elétrons. Não sabemos se é de mesma quantidade, mas ficam carregados. Isso é só uma observação. Só, existe um outro processo de eletrização chamado indução, tá? O que é essa indução? Eu tenho um objeto, um aparelho chamado indutor, e eu vou pegar um outro objeto, um induzido, e eu vou induzir ele até ter necessariamente a carga de eletrizado, tá? Olha o que acontece. Digamos que eu tenho o meu indutor, e esse meu indutor está carregado de modo negativo, tá? Então ele tem elétrons espalhados entre si. Pessoal, se eu aproximo, o que vai acontecer? Ele vai chamar, ó, nessa nossa imagem 2, ele vai chamar todas as cargas positivas e ele vai afastar o que? As cargas negativas. Só faz uma observação aqui. Pessoal, essas cargas negativas, elas atraem esses prótons. Elas atraem, só que os prótons gostam de coisas novas. Então, por isso que ele está sendo atraído por essas cargas, tá? Não quer dizer, pessoal, que eu tenho esse objeto e se eles estão equilibrados de modo neutro, as cargas negativas, elas estão atraindo essa carga positiva. Só que o próton está vendo uma coisa nova, então por isso que ele está sendo atraído. Só, o próton, então, ele está sendo atraído para cá. Mas vou fazer um questionamento. Se eu tirar o meu indutor, as cargas não voltam a ser do modo neutro? Porque, ó, eu tirei. As cargas voltam a ser neutras, a espalhadas. Então eu preciso ficar segurando. Mas não é isso no modo de indução que eu quero. Eu quero que essa esfera aqui, ó, que a gente pode chamar de esfera A e esfera B, ó. Esfera A e esfera B. Eu quero que essa minha esfera B fique carregada naturalmente, ou positivo ou negativo. Pessoal, para isso eu posso conectar, ó, um fio ligado à terra. Por quê? Quando eu faço esse aterramento, os elétrons eles saem, ó, eles saem. E eu mantenho os meus prótons conectados, ó, estou mantendo os meus prótons e elétrons saindo. Por quê? É a ideia dos para-raios. Quando o para-raio está lá no alto do prédio, necessariamente ele atrai o raio. Ele puxa todos os elétrons para a Terra e ele armazena lá. É isso que a gente está fazendo. A gente conectou um fio conectado à Terra, os elétrons fugiram, sobrando somente cargas positivas. Então essa esfera, o meu induzido, ficou carregado positivamente. Mas alguns vão fazer uma pergunta: Pro, o inverso acontece? Sim, eu posso ter um indutor positivo e fazer o meu induzido ficar carregado negativamente. No caso do que, em vez de ele perder elétrons com a minha ligação na Terra, ele ganha prótons e anula os elétrons aqui, ele ganha os elétrons, necessariamente anula os prótons que estão aqui, tá? Ok? Pessoal, então vamos lembrar, existem os 3 processos de condução, né, do elétron. Necessariamente ele pode ser por atrito, ele pode ser por contato e por indução. Lembrem-se, pessoal, o processo de atrito é quando eu pego 2 objetos, esses 2 objetos têm que ser diferentes para o elétron poder fazer esse caminho. Se forem objetos iguais, não dá. Se eu atrito pele de coelho com pele de coelho, ele vai ter sempre carga positiva, então a carga vai ser neutra, tá? Pessoal, necessariamente se eu tenho 2 objetos com carga diferentes, pele de coelho e vidro, pele de coelho vai ser carga positiva e vidro vai ser carga negativa. Pessoal, aí temos o de contato. Eu tenho já um objeto eletrizado, necessariamente quando há o contato, os 2 ficam eletrizados. Já a indução, eu tenho um indutor e um induzido. Não se esqueçam, pessoal, sempre quando a gente penteia o cabelo, ou assim, a gente está fazendo um processo de atrito, tá? Quem já foi em algum museu ou já viu aqueles experimentos de aquelas esferas eletrostáticas, quando a gente toca nela, pessoal, necessariamente a gente está fazendo um processo de contato, tá? E quem nunca fez aquele experimento das bexigas, ficar pegando a bexiga, esfregando e colocando no cabelo e fazendo ela arrepiar? A gente está fazendo um processo de indução, induzindo, tá? Então não se esqueça desses experimentos, são muito importantes. Tudo bem, pessoal? Ó, esse foi um resumo necessariamente do nosso processo de eletrostática. Tchau, pessoal, até o próximo!